Nós vamos falar para você nessa aulinha sobre forração de biquíni, especificamente a parte de baixo, porque a parte de cima nós já ensinamos no site, a aplicação do bojo. Então, nós vamos ensinar a forração da parte de baixo, que nós temos a parte de baixo abertinha de um biquíni em crochê. E nós vamos falar para você sobre os tecidos geralmente utilizados para fazer essa forração, para forrar o biquíni a parte de baixo. Primeiramente, nós vamos precisar de alfinetes. Você vai precisar de alfinetes para prender o forro ao biquíni na hora de costurar. Você vai precisar de linha de costura na cor do forro que você vai utilizar. Nesse caso, nós vamos utilizar esse nude, então a gente vai, esse begezinho, então a gente vai utilizar essa cor de fio. Você vai precisar de agulha de costura manual e o tecido para forração, que nós vamos explicar agora os diferentes tipos de tecidos que você pode utilizar. Depois você vai escolher qual o tecido melhor da sua preferência que você deseja fazer o forro para o seu biquíni. Então, nós vamos começar falando para você sobre os tecidos que você pode utilizar para fazer a forração. Nós vamos utilizar aqui esse tecido, ó, que é um tecido especial para forro de biquíni. Então, esse tecido você encontra em lojas de tecidos, né? Você vai pedir por forro de biquíni. Ele é um tecido poliamida, é um forro poliamida, bem gostosinho, ó. Ele não é transparente e ele é bem gostosa a textura dele. A gente vai utilizar esse forro para biquíni, que é o ideal, e você vai encontrar em lojas de tecidos, forro poliamida, você deve pedir. Temos também o tecido segunda pele, que é esse tecido aqui, que nós até utilizamos para forrar uma saia longa, já que nós fizemos de crochê no site, que é esse segunda pele. Só que em comparação com esse poliamida, esse aqui ele é mais áspero. Então, esse aqui ele é bem lisinho, tem uma textura bem melhor. Esse aqui já é mais áspero, segunda pele, mas pode ser utilizado caso você não encontre o forro para biquíni, que é o forro poliamida. A gente vai dar várias opções aqui. Depois desse tecido, que é o tecido segunda pele, ó, a gente tem a lycra. Particularmente, nós achamos a lycra muito grossa, porque ela é aquele tecido mesmo do biquíni, não do forro. Então, tem pessoas que forram com lycra. Particularmente, nós achamos meio grossinho o forro, mas ele tem bastante elasticidade, ele é bem grosso, então pode ser utilizado também na falta do forro poliamida. Então, esse é o tecido lycra. Nós temos agora dois tipos de elanca. A gente tem aqui a elanca normal, né? Ó. Ela tem a mesma, uma elasticidade parecida com a lycra, só que é mais grosso ainda, ó. Particularmente, nós achamos muito grosso esse tecido elanca. Ó. Como você pode observar aqui, ele é mais áspero que o lycra ele é mais lisinho. E a gente tem a elanca light, que aí sim é uma elanca mais molinha, ó, bem gostosinha. Então, nós aconselharíamos, no caso de você optar por elanca, que fosse o tecido elanca light. Ele é mais molinho, ó. Ó, esse aqui é mais grossinho e esse aqui, ó. Esse aqui fica mais armadinho. Esse aqui, quando a gente solta, ele tem mais caimento. Então, estes são os tecidos que podem ser utilizados para forro de biquíni. A elanca light, ó, a lycra. Aqui nós temos o tecido segunda pele e aqui nós temos o forro poliamida, que é o que nós vamos utilizar. De todas essas 5 opções, nós ficaríamos com o forro para biquíni, que é o forro poliamida, e com a elanca light. Porque o resto, esse aqui a gente achou muito áspero e muito fininho para o biquíni de crochê. E a lycra e a elanca normal a gente achou muito grossa. Então, ficaríamos com esses dois. Agora, a gente vai fazer o molde com o forro.
Vamos fazer o molde tirando o molde pelo próprio biquíni, ou também você pode tirar pelo molde que a gente ensinou a fazer no site. A gente já ensinou o molde para biquíni, como tirar o molde para biquíni do seu próprio biquíni para depois fazer em crochê. Nós vamos tirar aqui pelo resultado final do biquíni em crochê, pelo próprio biquíni em crochê. Vamos fazer a marcação e cortar o nosso molde agora e vamos utilizar o forro para biquíni, que é o forro poliamida. Antes da gente fazer a marcação, ainda falando de tecidos, mas vem a pergunta, professora, eu não posso forrar com tecido de algodão, um bale ou outro tecido de algodão? O tecido de algodão, quando ele molhar, é igual a linha 100% algodão, assim, para trabalhos que vai molhar, ela vai ficar mais pesadinha. Então, como o biquíni é uma peça que você vai molhar bastante, então o tecido de algodão ele vai deixar a peça mais pesada. E esse forro aqui, ó, ele seca rapidinho, é aquele forro de biquíni, então ele não tem esse efeito na hora que molha. Então, agora a gente vai fazer a marcação. Ó. Aqui, ó, nós temos o avesso do tecido, que nós temos o direito dele, então o avesso vai ficar com o avesso do biquíni. E o direito ele vai ficar aparecendo. A gente vai colocar aqui o biquíni sobre o forro. Ó. E a gente vai fazer a marcação. Vamos esticar aqui bem. Ó. Esse tecido é um tecido, ó, que ele amontou, então a gente tem que esticar ele bem aqui na hora de fazer a marcação, ó. Você vai colocar o seu biquíni de crochê, depois de pronto, aberto, sobre o tecido que você vai utilizar para forração. E nós vamos fazer a marcação aqui ao redor para recortar o tecido na forma do biquíni. Se o biquíni é fechado, antes de você fazer as laterais, quando você fizer só essa parte do meio aqui, antes de fechar, você recorta o forro e você pode até fazer a aplicação do forro antes para depois finalizar aquela parte das laterais fechadas do biquíni. Aqui nós temos a alcinha, nesse nosso caso que é o modelinho com a alcinha, então a gente vai passar por aqui, vai vir aqui por dentro da alcinha, que a gente quer só essa parte do meio e não a alça, né? Então, ó, pode fazer só uns risquinhos aqui, não precisa fazer todo o risco, faz uns pontilhadinhos aqui. Ó. Você vai pontilhando dessa forma. Segura o tecido lá na parte de cima, para não mover ali o tecido. Aí você vai fazendo a marcação dessa forma ao redor de todo o biquíni. Ó, aqui você vê como vai ficando, ó. Então, agora faça toda essa marcação aqui ao redor do biquíni. Depois que você fizer toda a marcação, você vai retirar o biquíni. Então, aqui você tem, ó, já o molde do forro, certinho. Agora, a gente vai recortar essa parte para depois costurar no nosso biquíni. Então, ó, só você recortar agora na marcação. Ó. E aí, você vai ter já certinho o formato do biquíni no seu tecido, para depois a gente costurar. Então, agora faça o recorte. Então, agora, a primeira coisa que você vai fazer é colocar o tecido que você recortou com avesso e avesso do biquíni, avesso com avesso. No caso do tecido, ele tem o avesso para baixo. Ó. Aqui a gente já identificou as partes, ó, nós temos a parte de trás, aqui a parte da frente. A primeira coisa que você vai fazer, ajustar o forro ao biquíni certinho, ele vai sobrar ali, não tem problema, porque a gente vai dobrar para costurar, não vai costurar assim reto com essas pontas tortas. E outra dica agora é fixar com alguns alfinetes aqui o tecido no crochê, para que na hora que você estiver costurando, o tecido não corra ali, ele não
não deslize na hora da costura. Então, a gente tem aqui os alfinetes, a gente vai fazer essa fixação agora, para só depois começar a nossa costura. Então, nós vamos colocar aqui um alfinete bem no centro. Vamos colocar um alfinete aqui na pontinha. Ó. Vamos colocar lá na outra ponta também. Vamos colocar aqui no meio. Ó. Vamos colocar aqui nessa pontinha. Nessa outra ponta. Vamos colocar um aqui no meio. Ó. Vamos colocar um aqui nesse centro. Dessa forma, a gente vai prendendo e ele não escapa aqui, ó, do nosso biquíni. E vamos colocar o último aqui no meio da outra parte. Depois que a gente fixou aqui o forro, agora a gente pode começar a fazer a nossa costura. Então, agora, para a costura do forro, a gente vai pegar esse fio, essa linha de costura, que é o mais próximo da cor do forro do biquíni. A gente colocou aqui na agulha de costura manual e nós fizemos aqui o nozinho na ponta. Então, ó, 2 ou 3 nozinhos ali no mesmo lugar, para não passar do tecido. Agora, a gente vai fazer a costura. Nós vamos dobrando o forro abaixo do crochê. Ele não pode ficar aparecendo lá, ó, fora do nosso crochê. Ele tem que ficar aqui abaixo do nosso crochê. Então, a gente vai dobrando e vai costurando dessa forma. Nós vamos vir com o fio aqui por dentro do crochê, só por dentro, para que o nozinho ele fique ali por dentro do crochê e vamos pegando no tecido. E a costura, você vai fazendo desse jeito, ó. Você vai pegando por dentro do ponto do crochê, para que não apareça lá fora, e vai saindo na frente do tecido. Ó, por dentro do crochê e sai na frente do tecido. Por dentro do crochê e sai na frente do tecido. Sem apertar muito, para não ficar franzido ali depois o forro por dentro do crochê. Então, são pontinhos mais leves, não são tão profundos, eles não vão pegando toda aquela parte do crochê, só vão pegando pelo lado de dentro.
E assim a gente vai prendendo o forrinho no nosso crochê. Bem simples de ser feito. São pontinhos bem básicos. Ó, vamos dobrando e prendendo no nosso crochê. Ó, vamos tirar aqui já esse alfinete. Vamos dobrar aqui. Ó, pra gente poder já fazer a costura. Então, veja que não precisa deixar espaço lá na hora de fazer a marcação do forro para depois fazer bainha. Você já pode ir dobrando e fazendo aqui à medida que você vai fazendo a costura. E o fio da costura, ele não pode aparecer lá por fora do crochê. Ó. Não aparece nada. Então, agora você vai continuar fazendo a costura, ó, veja, mais uma vez. A gente pega só por dentro do ponto do crochê, para que não apareça lá fora, e vem por dentro do tecido, aquela dobrinha, e vai prendendo. Ó, vai ficando assim. Quando você chegar aqui na ponta, que na hora que você dobrou o tecido ficar essa ponta aqui, você vai recortar a ponta para ficar uma costura certinha ali na hora de virar, ó. E aí você vai dobrando. Aqui nas laterais, a mesma coisa, você segue dobrando o forrinho. Ó, tem uma pontinha aqui. Você segue dobrando nas laterais e fazendo a costura da mesma forma. Ó. Vai dobrando e vai costurando. Sem franzir muito ali os pontinhos. Depois que você fizer toda a costura do forro, ele vai ficar dessa forma no biquíni. Aqui no finalzinho a gente vai fazer o ponto de arremate. Ó. Você puxa a agulha por entre o crochê e o tecido e passa a agulha por dentro dessa laçada que se forma quando você puxa o fio. Faz esse pontinho de arremate umas 3 vezes. Esconde o fio aqui pelo crochê. E depois corta. Ó. E o forro aplicado no seu biquíni de crochê, ele fica assim, ó, bem certinho. E aqui o lado de fora do biquíni não aparece nada do forro. Depois que a gente dobrar aqui, ó. Ele vai ficar assim.
Então, parabéns, você acabou de aprender como se faz a aplicação de forro na parte de baixo de um biquíni de crochê.